dando novidade pra caramba aí. Agora com um horário novo, um horário padrão, um horário único. 3 vídeos por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Todos esses dias, às 7 horas da noite. Tem muita coisa legal vindo aí. Vou deixar vocês curiosos. Olá pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui no canal Bibliologia. Meu nome é Marcel. Se você estiver gostando dos conteúdos, eu peço para que você curta esse vídeo e compartilhe também com um amigo para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Se inscreva também no canal para que você possa receber novos comentários sobre capítulos da Bíblia. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 40 do livro de Gênesis. No capítulo 39, José ele foi preso injustamente porque a esposa de Potifar acusou a ele de ter tentado ter relações com ela. E agora José ele está na cadeia e aqui no início do capítulo 40 fala que passado algum tempo, a gente não sabe estimar exatamente quanto tempo que passou desde que ele foi preso, mas a gente sabe que ao todo foram 13 anos que ele passou preso, né, nesse episódio. E o que aconteceu foi que o copeiro e o padeiro do faraó, eles ofenderam o faraó e eles foram presos também para o mesmo lugar, para a mesma prisão. Ficou a cargo de José servir a eles dois. A princípio, não sei se fica claro, mas o copeiro e o padeiro eles tinham uma alta posição na sociedade, porque eles serviam o próprio faraó. O copeiro ele tinha muita responsabilidade, né? Além de servir o faraó diretamente, ele precisava ser alguém de muita confiança, né? Porque, caso contrário, ele tinha acesso para tentar, enfim, ferir ao faraó ou até tirar a vida dele. E então José ficou de servir a ele. Nos versos 5 a 8, mostra que eles dois estavam tristes. Eles falaram a José que eles tiveram um sonho, só que não tinha ninguém que pudesse interpretar esse sonho. E a resposta de José ela foi um pouco instigante. Ele perguntou aqui no final do verso 8, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Aqui ele estava, na verdade, era uma pergunta retórica, né, para que eles falassem, mas ele, de certa forma, estava desafiando, porque os egípcios, eles acreditavam que, enfim, os deuses, eles podiam se comunicar através dos sonhos e tudo mais, mas os deuses deles, na ciência deles. Então aqui José estava falando, mas não pertence a Deus? Deus, o Deus do céu, o Deus criador? O Deus que ele acreditava? Não pertence a ele as interpretações? E aí, no verso 9 até o verso 13, o copeiro ele relata o sonho dele. Relata o sonho e José interpreta. Esse sonho ele era da seguinte forma. Ele sonhava com uma videira. Essa videira ela tinha 3 ramos. Desses 3 ramos saíam flores e saíam também uvas, né? E o copeiro ele ia, pegava essas uvas, espremia no copo do faraó e entregava para que ele bebesse. Estava intrigado, né, com esse sonho, e aí José prontamente falou, olha, a interpretação do seu sonho é que esses 3 ramos indicam 3 dias. Daqui a 3 dias você vai ser liberto, a sua posição ela vai ser restituída. E aí, copeiro, não esqueça, porque quando você tiver a sua posição de volta, quando você for o copeiro do faraó novamente, fala com o faraó de mim, fala dessa interpretação que eu te dei. E aí, assim, isso mostra que José, ele tinha muita fé de que isso ia se concretizar. Ele tinha muita fé em Deus. E ele tomava providências. Porque, assim, José ele foi muito injustiçado, né, ao longo da vida. Mas ele tinha fé que Deus faria justiça por ele. E essa fé dele, ela era vinculada com uma atitude prática dele ao longo de toda a vida. Ele sempre tentou ser um bom servo. E aqui ele estava fazendo a parte dele. Ele falou, copeiro, por favor, fala de mim para o faraó. Essa era o que cabia a José pedir para o copeiro. Então ele tinha fé em Deus e ele fazia o que estava ao alcance dele. Não era uma fé assim, não, eu tenho fé em Deus, Deus vai fazer por mim e cruzar os braços, assim. Não, ele aliava essas duas características de fé e ação. Continuando, o padeiro,
ele deve ter ficado empolgado, né? Porque, nossa, a interpretação do sonho do copeiro foi o máximo, né? Eu vou falar agora aqui do meu sonho para o José, para ver o que ele tem para me dizer. E aí ele foi e começou a falar do sonho dele. Ele falou, olha, o meu sonho foi o seguinte, eu sonhei com 3 cestos de pão e tinham iguarias nesses cestos. Tinham manjares para o faraó. E aí eles estavam sobre a minha cabeça e tinha um cesto que era o cesto mais alto. E nesse cesto, pássaros, aves, elas vinham e comiam esses manjares, né? E aí, José, o que você tem para me dizer? Aí José foi e falou, olha, esses 3 cestos também representam 3 dias. A interpretação é que depois de 3 dias você também vai ser solto, só que você vai ter a sua cabeça cortada e as suas aves vão comer pedaços da sua cabeça. Nossa, deve ter sido trágico, né, para esse padreiro ter uma profecia dessa, né, saber que ele ia morrer em 3 dias. Assim, além disso, saber que depois de morto ele ia ter a cabeça dele comida por aves, era uma previsão horrível, porque os egípcios eles acreditavam, né, que a alma ela continuava após a morte. Enfim, era uma previsão horrível, inclusive para a cultura dele. Aqui no verso 20, de fato, terceiro dia se passou, foi aniversário do faraó, a profecia de José, ela se cumpriu na vida dos dois. E aí eu te pergunto, você acha que o copeiro lembrou de falar, olha faraó, realmente eu já estava sabendo que eu ia voltar, hein? José, ele tinha me falado isso lá na prisão, você acha que ele lembrou? Não, ele não lembrou. A gente vai ver mais pra frente que o copeiro ele se lembrou, mas assim, depois de uns anos, num outro episódio. Assim, eu fico impressionado com a postura de José ao longo de toda a vida dele. Como que ele foi injustiçado? Poxa, a gente já viu ali nos capítulos anteriores, né? Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. E como que foi a postura dele? Ele chegou no Egito e começou a trabalhar como escravo e ele se destacou, tanto que ele foi para a casa de Potifar. Depois ele foi injustiçado pela mulher de Potifar e ele foi parar na cadeia. Então, assim, eu fico impressionado. E agora, por último, Deus se mostrou assim, presente, né, para ele. Olha, José, eu tô contigo. Você vai ser capaz de... Ele mostrou para José, você vai ser capaz de interpretar sonhos. Mas, mais uma vez, ele foi injustiçado, porque ele não teve o reconhecimento. Então, qual foi a postura dele? A gente não vê José rebelde. A gente não vê José se lamentando. Não aparece assim... nos relatos não aparenta que ele guardou rancor. Por quê? Porque em meio a todas essas dificuldades, ele escolheu confiar em Deus. Ele escolheu ter esperança de que as coisas um dia elas iriam melhorar. E ele escolheu também ter fé de que as coisas aconteciam e tudo tinha um propósito na vida dele. E mesmo que ele sofresse injustiça, mesmo que ele passasse, né, por duras provas, Deus tinha um plano para ele. Só que ele não via esse plano, ele estava no meio do sofrimento, mas ele teve essa atitude. Então eu fico pensando na minha vida, né? E você, se quiser pensar na sua vida também, qual tem sido a sua postura pelas duras provas que você tem enfrentado? Você tem guardado rancor? Você tem guardado mágoas? Que, na verdade, elas fazem o pior mesmo para você mesmo. Ou você tem tido uma atitude de confiar em Deus? E de que mesmo que você não esteja vendo a luz no fim do túnel, confiar de que Deus ele vai estar tomando conta da sua vida, te guiando, e que você precisa ter fé nele. Então é isso, espero que você tenha gostado, que a gente possa ter fé de que Deus está no comando das nossas vidas, assim como José teve. Um grande abraço!